Oi, gente! A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus, pois Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Hoje vamos falar sobre um novo estilo de vida. Para falarmos sobre esse assunto, vamos ler Efésios 4, 17 a 22. Efésios 4, 17 a 22, que diz o seguinte: Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, nós lemos aqui uns conselhos do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Efésios. E estes conselhos do apóstolo Paulo nos ensina como ter um novo estilo de vida. Nos ensina como viver uma nova vida. Uma vida em Cristo Jesus. A princípio, versículo 17, o apóstolo Paulo disse: Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte. Paulo estava falando aos Efésios e insistindo para que os Efésios não vivam mais como os pagãos. Não vivam mais como os pagãos. Essa carta foi escrita aos Efésios, mas ela vale para nós hoje. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, não podemos viver como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Aí, agora que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e começamos a o seguir com alegria, com amor, devemos com certeza viver como Ele quer que vivamos. O apóstolo Paulo disse que a mente dos pagãos está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Se alguém está vivendo uma vida de ignorância, de teima e não quer saber de Deus, não quer saber de servir a Deus, então deixa para lá. Não vamos andar como eles, falar como eles,
ou viver como eles? Paulo disse: eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Olha que situação. Assim era a nossa vida lá no passado. Lá no passado, quando nós estávamos vivendo uma vida pagã, quando nós vivíamos no curso do mundo, quando nós vivíamos conforme o mundo, então a nossa vida era desse jeito. Era uma vida, sabe, que nós não tínhamos mais vergonha e nos entregávamos totalmente aos vícios. Mas o Senhor Jesus nos resgatou. O Senhor Jesus nos transformou. O Senhor Jesus nos trouxe para a sua maravilhosa presença. Agora, seguimos e servimos a Jesus. Seguindo e servindo a Jesus, não vivemos mais aquela vida que vivíamos no passado. Não, não, não. Agora vivemos uma nova vida, um novo estilo de vida em Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo disse: mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Não é essa maneira de viver lá do passado. Não foi essa maneira de viver lá dos pagãos que nós aprendemos como seguidores de Cristo. Agora, como seguidores de Cristo, aprendemos a andar como Cristo andou. Aprendemos a falar como Cristo fala. Aprendemos a viver em Jesus. Então Paulo disse: com certeza vocês ouviram falar dele, de Jesus, e como seus seguidores aprenderam a verdade. Que verdade? A verdade que está em Jesus. Agora, como seguidores de Jesus, nós aprendemos a viver com Jesus. Sim, como seguidores de Jesus, vivemos um novo estilo de vida, conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ainda que estejamos lá na lama do pecado, ainda que estejamos lá no chão, na sarjeta, como estávamos, quando Jesus nos alcança, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida, Ele muda tudo em nós e nos dá um novo estilo de vida. Agora, andando com Jesus, nós andamos diferente, falamos diferente, vivemos diferente e ainda não guardamos somente para nós esta novidade de vida, mas queremos passar para outros. Sim, queremos levar até as outras pessoas a maravilhosa vida em Cristo Jesus.
pois estamos muito bem e felizes andando com Jesus. E andando com Jesus, nós queremos que outras pessoas conheçam a Jesus para viverem bem, tanto quanto nós vivemos, para viverem bem como nós estamos vivendo. Viver com Jesus é um estilo de vida maravilhoso, de paz. Em Jesus encontramos descanso para a nossa alma, encontramos paz, temos vida e somos felizes. Mas passa por lutas? Passamos. E mesmo passando pelas lutas, mesmo passando pelas provações, o Senhor Jesus está conosco, segurando em nossas mãos e nos ajudando a caminhar, renovando a nossa força, fortalecendo o nosso ânimo. Jesus está conosco, nos dando graça para vivermos e vivermos bem, para a glória de Deus. Ei, quer viver um novo estilo de vida? Venha viver com Jesus. Venha viver com Jesus. E você vai, com certeza, ser muito feliz. Você vai experimentar e vai amar viver um novo estilo de vida com Jesus. Com Jesus é maravilhoso, meu irmão. Com Jesus é fantástico. Vem viver com Jesus. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.